Hoje em dia, somos uma geração de homens viciados em dopamina barata, cara. A maioria dos homens, eles são viciados em prazer imediato, um prazer barato. O que é esse prazer barato? É o prazer que você consegue de forma muito fácil. Conteúdo adulto é um deles. Basta você pegar o seu celular, esse aí que você está na mão, ou entrar no seu computador, pesquisar um site, entrar no Twitter, ou até mesmo Instagram, TikTok. Lá dentro dessas redes sociais vão conter gatilhos que vão te fazer recorrer a um conteúdo mais pesado. E você precisa saber controlar isso, cara. Esse desejo, essa vontade. Então, já dando algumas dicas aqui. Como que você controla o desejo da dopamina barata? Vamos primeiro listar aqui quais são outros tipos de dopamina barata sem ser conteúdo adulto. Você pode estar descontando na alimentação, muito doce. O cara que é viciado em doce, em lanche, fast food, jogos, ficar jogando o dia inteiro, não é normal isso, cara. Você precisa ver a luz do sol, entendeu? Sair, conversar com pessoas. Hoje em dia, o cara consegue ficar uma hora assistindo um filme ali que é ruim, mas não consegue ficar uma hora lendo um livro que é bom, uma leitura boa, vai melhorar a sua oratória, vai melhorar a sua vida. Então existem várias formas de você ficar consumindo essa dopamina barata, né? Ficar horas e horas em redes sociais, procrastinando um tempo que você poderia estar estudando, fazendo um curso, investindo em você realmente. Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é um horário que eu tô mais tranquilo, eu poderia estar deitado na cama, scrollando o TikTok, scrollando o Instagram. Mas não, tô aqui gravando conteúdo, porque o segredo é produzir, produção. Você ser uma pessoa criativa. E eu não tô falando que você tem que produzir conteúdo na internet, mas você tem que produzir na sua vida. Fazer as coisas que você sabe que você tem que fazer. A vida é uma só. E você tem que colocar isso na sua mente. Você tem que dar o seu melhor. Então, vamos lá. Como que você pode mudar esse consumo de dopamina barata? O que eu fiz? O que eu faço que está me ajudando? Você que é uma pessoa que é viciada. Não vou falar o tipo de dopamina, mas vou falar algo que vai te ajudar, independente do tipo de dopamina, tá? Muda o seu ambiente. Ambiente é tudo. Mude o seu ambiente. Se você, sempre que você vai fazer determinada coisa, determinado hábito, por exemplo, ficar horas e horas no TikTok, no Instagram, consumindo conteúdo adulto, tudo mais, você cria um momento para isso. Você pode pensar que é aleatório, mas não é. Existe um gatilho que faz com que você fique naquela situação, fique naquele momento. Eu vou usar o exemplo aqui do conteúdo adulto. Você leva o celular para o banheiro. Esse é o gatilho, o ambiente. O que você vai fazer então? Não vai mais levar o celular para o banheiro. Outro gatilho é como se fosse uma arma. Antes de acontecer o disparo, tem um gatilho que você tem que apertar. E qualquer tipo de vício é a mesma coisa. Sempre tem um gatilho. Tem muita gente que fuma cigarro, por exemplo. Eu trabalhava numa empresa e eu gostava de tomar um café depois do almoço. Aí uma vez uma moça me perguntou: Nossa, você fuma? Eu sempre vejo você saindo do almoço já vindo tomando café. Eu falei: Oxe, o que tem a ver? Ela falou: Não, é que eu tenho um hábito. Sempre que eu almoço, depois eu tomo um cafezinho e já fumo um cigarro. Então o gatilho dela era aquele, entendeu? Tomar um cafezinho depois do almoço, automaticamente ela já queria fumar um cigarro. Ela não consigo tomar um café sem fumar um cigarro. Então no caso dela,
O gatilho que levava ela a fumar o cigarro era o cafezinho depois do almoço. O segredo seria cortar isso. Então você tem que identificar qual o gatilho que te leva a cometer determinado erro, determinado hábito ruim que você quer parar. Então, se você ficar horas e horas scrollando, perdendo tempo da sua vida no TikTok, no Instagram, e você quer mudar isso, você tem que entender em que momentos você se encontra nessa situação, você se coloca nessa situação, porque ninguém está apontando uma arma na sua cabeça e falando, ó, você vai ficar aí 1 hora no Instagram, 2 horas no Instagram, no TikTok. Não, ninguém faz isso. Você se coloca nesse tipo de situação, entendeu? Então, o quanto antes você identificar o gatilho que faz você entrar nesse hábito ruim, melhor. Agora que você, primeiro, já identificou o gatilho, você vai eliminar esse gatilho. Simples assim. Falando até que é fácil, mas na prática você vai ver que não é tão fácil assim, sendo sincero com você. O segredo aqui é você mudar totalmente a sua rotina. Você colocar novos hábitos na sua rotina, em vez de você ficar... Vamos supor que você já sabe até o horário que você gosta de ficar perdendo tempo no Instagram e no TikTok. Você já sabe o horário. O que você vai fazer nesse horário? Você vai ler um livro. Você vai colocar um alarme. Tal horário eu tenho o horário da leitura. Você tem que usar o seu próprio celular para te ajudar. Você vai no alarme do seu celular. E antes de você dormir, você vai colocar tudo o que você tem que fazer no próximo dia, no dia seguinte, no caso, com alarme. Então, tal horário eu tenho que treinar. Consegue fazer 2, 3 treinos por dia? Faça. Musculação, arte marcial, algum tipo de luta, um esporte mais leve. Você escolhe. Deixa o seu dia com compromissos e hábitos bons que vão te beneficiar. Por quê que eu falo isso? Porque quando você, raciocina comigo, quando você tem tempo para ficar fazendo coisas que você não se programou para fazer, foi justamente porque você tem tempo livre sobrando. E aquilo era o que era mais fácil e você acabou ficando ali porque era mais fácil, simples assim. Então, você precisa organizar o seu dia. Você precisa organizar a sua rotina. Você precisa colocar horário para fazer tudo, até para dormir. Principalmente para dormir e para acordar. E durante o dia você não pode ficar um momento parado. Você pode até colocar o momento da soneca. Tem até um nome em inglês, um termo em inglês que é o momento da soneca, esqueci agora. Mas você precisa disso, organização, esse é o segredo. Hoje em dia a gente vive numa época que as pessoas não são organizadas. Elas deixam literalmente a vida levar. Vivem no automático. E organização é liberdade. Muitos falam que se sentem como se fosse uma prisão. Mas a organização, ela traz uma certa liberdade para você. Eu não gostava de rotina, de organização. Mas quando eu coloquei em prática e eu vi que a vida estava começando a andar de forma mais rápida, eu comecei a gostar. Então começa a organizar o seu dia. Começa a evitar esses gatilhos que te fazem recair, que te fazem fazer as coisas ruim que você faz. Esse é o primeiro passo. E organiza a sua vida, organiza o seu dia. Acho que deu para entender a mensagem do vídeo de hoje. Se você tem alguma coisa para complementar, deixa aqui nos comentários, tá? Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição também para você me acompanhar mais de perto. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.